Olá pessoal, meu nome é Eli, eu sou professor aqui na FATEC Franca, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Dentre os temas que nós tratamos aqui na faculdade é desenvolvimento de software e, como vocês sabem, o jogo é um software também. Por isso hoje nós vamos tratar do assunto do desenvolvimento de jogos com a ferramenta Unity. Unity é uma ferramenta que foi lançada em 2005, que é um motor de jogo, também conhecido como Game Engine. Desde 2009 ele possui uma versão gratuita chamada Unity Personal. Essa licença gratuita permite com que você crie jogos com bastante qualidade, sem gastar nada, e jogos profissionais que você pode estar disponibilizando em lojas de aplicativos para celular, também para computador, na Steam, para videogames como Xbox, PlayStation, para desenvolver para uma série de dispositivos. E o que é uma Game Engine? Nos anos 80, os jogos eram desenvolvidos todos em linhas de código, em linguagens de programação não voltadas especificamente para jogos, como linguagem C, Basic. E com o passar do tempo, equipes de desenvolvimento de jogos foram desenvolvendo ferramentas que facilitaram aí o desenvolvimento de jogos, incluindo aí uma série de funcionalidades comuns para todos os jogos, como por exemplo, utilização de câmera, física, gravidade, detecção de colisões, inércia e tantos outros conceitos do desenvolvimento de jogos que é universal para todo tipo de jogo e que se você fosse desenvolver tudo na mão, seria um custo muito alto de tempo enfim, acaba que não há necessidade de ter que reinventar a roda toda vez que você for fazer um jogo. E dentre essas Game Engines, a mais utilizada hoje, a mais famosa, e que traz um benefício enorme para os desenvolvedores, é a Unity. Né? Então, o legal da Unity é a versatilidade dela, é você conseguir criar jogos para uma grande gama de dispositivos diferentes. O legal também da Unity é que você tem um editor visual, então você consegue desenhar seu jogo, aquilo que você tem no editor é exatamente o que você vai conseguir no seu jogo, tá? E, bom, o jogo não é apenas aparência, não tem apenas o cenário e os itens visuais do jogo, ele tem também a lógica. E essa lógica é desenvolvida em uma linguagem de programação. Unity trabalha com 3 linguagens diferentes: C#, JavaScript e a linguagem Boo. Você pode escolher qualquer uma das 3 para desenvolver. A linguagem C# é a mais utilizada pela comunidade de desenvolvedores de jogos Unity. Então vai ser uma linguagem que tem uma infraestrutura muito boa, totalmente orientada a objetos, o interessante da C# é que você tem uma comunidade muito grande de desenvolvedores que utilizam essa linguagem, então você consegue auxílio fácil aí em qualquer fórum na internet. Tá? Bom, qual que é a diferença da versão gratuita da Unity e da versão paga? Que é a gratuita Unity Personal, enquanto a Unity Pro é a paga. A Personal tem algumas restrições, como por exemplo, o seu jogo ele vai ficar com uma tela de inicialização com a marca Unity. Então vai aparecer aí a marca deles assim que iniciar o jogo. Além disso, eles vão coletar informações para análise, principalmente dados sobre performance do seu jogo, para que eles consigam melhorar a ferramenta. Ele não permite o desenvolvimento em equipe colaborativo, já a versão Unity Pro permite com que vários desenvolvedores consigam trabalhar num único projeto. Tá? E também, no momento que você abrir a Unity Personal a primeira vez, ele vai fazer uma série de perguntas para você ativar o software apenas a nível de pesquisa. Tá? E por fim,
A Unity Personal ele não permite que você tenha uma receita anual acima dos $100.000. Mas eu acredito que você tem um jogo aí que você desenvolveu usando Unity Personal e tem uma renda acima de $100.000, não há problema nenhum em pagar a licença deles, que é muito barata. Hoje, para você adquirir a licença da Unity Pro, custa apenas €115. Então, vale muito a pena, uma ferramenta que tem um custo-benefício enorme para os desenvolvedores, e é por isso que ela é tão popular. Bom, vou mostrar aqui, vamos na prática. Então, eu abri Unity aqui já, versão 2018, tá? Vou criar um novo projeto. A ideia desse curso é criar um projeto do zero, em que você possa desenhar um cenário, controlar o jogador e a câmera. Posteriormente, faremos novos cursos em que nós podemos fazer coleta de itens como moedas, criação de inimigos, NPCs, enfim, uma série de outros itens e até concluirmos o nosso jogo, incluindo trilha sonora e tudo mais. Enfim, vou criar um novo projeto, vem aqui em New. Se você não tem nenhum projeto, possivelmente ele vai abrir uma tela para criar o projeto já direto. Aqui eu vou colocar o nome do projeto, vou chamar de Olá Unity. É um projeto 3D, vale lembrar que o Unity permite você criar jogos 2D também. Tá? Vou criar o projeto aqui. Nesse momento ele está criando toda a estrutura de arquivos do projeto, tá? E dentro dessa estrutura ele já consegue pegar todo o framework de desenvolvimento, né, que a Game Engine oferece. Então toda a questão de cenário, construção de câmera, coisas que seriam muito trabalhosas se você fazer na mão, ele já vem criando para você sozinho, tá? Bom, com o projeto criado, aqui nós já temos a interface da Unity. Então é bom conhecer um pouquinho aí sobre cada área que nós temos aqui, tá? No lado esquerdo nós temos a hierarquia de objetos, elementos que fazem parte do jogo, né? E ele já adiciona dois elementos super importantes, que é a câmera principal e uma luz direcional, tá? Se eu não tivesse essa luz, meu jogo ficaria todo no escuro, não dá para ver nada. Eu consigo alterar as configurações da iluminação, colocar outros pontos de luz. Então, de repente, se você faz um cenário todo fechado, você consegue colocar alguns pontos de luz dentro do jogo, tá? Dentro do cenário. E a câmera você consegue movimentar também. Quando você clica aqui na câmera, aparece um preview de como vai ficar o seu jogo, tá? Do lado direito, nós temos uma aba aqui, super importante também, que é o inspetor. Eu posso clicar aqui nessa aba, o Inspector, que cada elemento que eu clicar aqui na esquerda, ele mostra as configurações. Então, por exemplo, quando eu clico na luz, ele mostra as configurações da luz, a cor da luz, a intensidade, todos os itens aí do jogo, tá? No meio, eu tenho o cenário do meu jogo. É aqui que eu vou desenhar o cenário do meu jogo. E embaixo eu tenho os assets, os recursos do jogo, tá? Então, para começar o jogo, nós vamos fazer o chão, tá? Para fazer o chão, vou no menu Game Object, 3D Object, tem aqui Plane, tem vários elementos, né? Cubo, esfera, uma cápsula, um cilindro, e eu tenho o Plane. Posso clicar nele, ele já cria o chão aqui para nós no jogo, tá? O que você consegue fazer com isso daqui, só? Você consegue, aqui em cima você tem alguns botões, por exemplo, a mãozinha, que é esse primeiro,
você consegue movimentar o cenário como um todo, tá? Você pode fazer isso também através do botão direito do mouse, movimentando a visão, ou o botão do meio do mouse. O botão do meio faz a mesma função da mãozinha. Tá? Esse camarada aqui, ele permite você movimentar os objetos dentro do jogo. Então ele já mostra aqui os 3 eixos, eixo X, Y e Z. Eu consigo estar aqui movimentando meus elementos dentro do jogo. Os 3 eixos. Tá? Aqui eu consigo girar, então a mesma coisa, eu giro nos 3 eixos. Ó. Então eu giro aqui no eixo Y, no eixo X, ou aqui azul no eixo Z. Eu consigo movimentar. Esse outro aqui é para alterar a escala. Então, eu consigo aumentar ou diminuir um objeto no meu cenário. Esse cara aqui não está mudando nada porque o meu chão ele é plano, então ele não tem profundidade. O eixo Z dele não tem como eu alterar. Perdão, o eixo Y, né? Não tem como eu alterar. Esse cara aqui, esse botão é para alterar os tamanhos retangulares, tá? Então eu consigo movimentar aqui também. E por fim, esse daqui tem como movimentar, fazer tudo, né? Mas confesso que eu acho um pouco complexo. A chance de você errar aqui é grande. Então vamos aos poucos. Se você estragou seu cenário, como aconteceu aqui com o meu caso, ó, movimentei tudo, não sei muito bem onde está o meu chão, você consegue transformar suas posições, rotações e escala através da edição aqui do Inspector. Então, eu consigo zerar, por exemplo, a posição, vou digitar 0, o Y também 0 e Z 0. A rotação, a mesma coisa, 0, 0 e 0 e pronto, ele voltou aí. A escala também, se eu quiser mexer, então posso colocar, por exemplo, escala X de 2, Y também de 2, então eu vou fazer um cenário quadrado, e Z eu posso colocar 1. Tá? E aqui eu tenho, vou colocar 2 também, né? O Y, na verdade, seria a altura, eu deixo 1. Venho na rodinha do mouse para aproximar ou distanciar do meu cenário. Tá? Se eu quiser ver o que minha câmera está enxergando, eu clico aqui na câmera e ele mostra como está ficando o jogo. Muito bem. Agora que eu sei movimentar os elementos do meu jogo, eu sei, já fiz o chão, né? Eu vou adicionar o meu personagem. Tá? Eu poderia, por exemplo, importar um modelo 3D feito numa ferramenta de modelagem, como o Blender, por exemplo, mas ao invés disso eu vou usar um elemento simples. A ideia aqui é a gente fazer um jogo simples primeiro, utilizando aí objetos mais simples. Né? Então vem aqui em Game Object, 3D Object, e eu tenho aqui o Sphere, que é uma esfera. Vou clicar nele, ele já aparece, eu vou aproximar aqui para vocês verem. Ó. Observem que ele aparece dentro do chão, né? Eu quero subir ele um pouquinho, eu posso clicar aqui, puxar ele um pouquinho para cima, e pronto, ele vai ficar um pouquinho acima do chão, tá? Eu vou mudar o nome dele, ao invés de Sphere, eu vou colocar o nome de jogador. Então eu posso dar 2 cliques aqui na hierarquia, ou eu posso vir aqui no Inspector e alterar aqui. Vou mudar aqui, ó, jogador. Então esse é o meu jogador, uma bolinha, tá? E eu vou colocar um corpo rígido nele. Por que um corpo rígido? Para que ele tenha ação da gravidade e todos os outros aspectos da física, tá? Então eu venho aqui em Game Object, aliás, componente, perdão, venho aqui em componente, venho aqui em física e vou adicionar o rigid body, o corpo rígido. Né? Quando eu faço isso, ele adiciona o rigid body aqui no Inspector. E eu tenho como configurar a massa do elemento. Ele funciona realmente como um mundo real. No caso, esse objeto meu pesa 1 kg. Então, eu poderia colocar um peso maior. Ela está usando gravidade. Então, tem como configurar algumas coisas. Tanto é que ele está um pouquinho acima, observa que ele está um pouquinho acima do cenário.
Se eu der um play no meu jogo aqui, ó, vocês vão ver que meu jogador vai cair. Ó, já sofreu a ação da gravidade. Tá? Ele cai e eu não consigo fazer nada com ele. Ele está paradinho aqui. Né? Para eu alterar qualquer coisa no jogo, eu tenho que dar stop no jogo. Para dar stop, eu clico no play novamente e pronto, voltou aqui para o meu editor de cenário. Tá? Vou deixar esse aqui um pouco melhor, então vamos trabalhar com materiais, porque está tudo muito branco. Né? Então, aqui em Assets, que são os nossos recursos, eu vou criar uma nova pasta, Create Folder, que eu vou chamar de materiais. Vou abrir essa minha pastinha. A pasta não é obrigatório criar, mas é bom para ficar organizado o projeto. Tá? Agora eu clico no botão direito e venho aqui em Import New Asset. Ele vai abrir explorador de arquivos e eu vou buscar meus arquivos. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, algumas imagens. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse daqui, que é uma textura do BB-8. Vou pegar essa outra textura aqui, essas três texturas aqui. Importo. E aí eu tenho as minhas imagens aqui em materiais. Tá? Para eu, de fato, criar um material, eu vou clicar com o botão direito aqui embaixo, dentro da pasta materiais, Create, e eu vou criar Material, tá aqui, material. E eu vou chamar esse material de BB-8, por exemplo, BB-8. Eu posso mudar simplesmente a cor, onde todo elemento que eu clico aqui em Inspector eu consigo alterar alguma coisa. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, e colocar, por exemplo, amarelo. Tá? Então, ele ficou a bolinha amarela aqui, ó, é o exemplo. Eu posso alterar a bolinha mais metálica, menos metálica, o efeito de sombra que ele tem, reflexão, né, da luz. Tá? E se eu quiser adicionar esse material aqui ao meu jogador, lembra que todos os elementos estão aqui à esquerda. Eu vou pegar esse meu material e jogar aqui em jogador. Eu arrasto aqui e pronto. O meu jogador ficou amarelinho. Se eu der play, ele está... Olha lá, a bolinha amarelinha. Vamos colocar uma textura. Bom, como que eu faço a textura? Eu clico aqui no BB-8, que é a textura. Clico na minha imagem, que tem o mesmo nome. Não precisa ter o mesmo nome, pode ser qualquer um. E eu vou arrastar aqui para o albedo, que fica aqui acima do Inspector, nesse quadradinho. Eu solto e pronto. Repara que o nosso BB-8 ficou amarelo, porque eu tinha escolhido a cor amarela. Vamos voltar para branco, tá? Aqui, escolho branco e pronto. Eu dou play, eu já consigo enxergar aí o meu jogador. Tá? E o chão? Bom, como a gente fez uma bola, né, como jogador, eu poderia colocar o cenário, sei lá, um campo de futebol, posso colocar qualquer coisa aqui. Eu vou colocar um cenário um pouco de ficção científica aqui. Eu vou criar um novo material chamado chão. E eu vou arrastar o wall, que é a minha imagem, para dentro do albedo. Tá? E agora eu pego essa textura, que é uma bola, vou jogar no plane, meu plane que é o chão, e pronto. Ó. Eu consigo agora um jogo um pouco mais interessante. Eu consigo alterar, por exemplo, o tamanho. Então, por exemplo, está 1 por 1, eu posso colocar 0,5, por exemplo, 0,5 por 0,5. Opa, perdão, aqui, 0,5 por 0,5. Ou ele vai ficar um pouco maior, ou eu posso colocar 2 por 2, ele vai ficar menor. Isso aqui significa a quantidade de vezes que a imagem vai aparecer, vai se repetir. Então, 3 por 3, isso vai depender também do tamanho que eu configurei meu plane. E aqui está. Muito bem. Vamos colocar um pouquinho de ação nesse jogo aí, porque até então nós estamos apenas criando a interface. Então, para isso,
eu vou criar agora um script. Então, eu venho aqui novamente na pasta Assets, clico com o botão direito, Create Folder, eu vou chamar a pasta de Scripts. Mais uma vez, é uma maneira de organizar o meu projeto, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou criar um script C#, clico com o botão direito, Create, igual eu fiz o Material, agora eu vou fazer um C# Script, tá? Eu vou chamar esse script de script jogador. Posso colocar qualquer nome, vou colocar isso daqui. Bom, a ideia é a gente implementar isso daqui na mão. É muito comum o pessoal usar scripts prontos. De repente você pode, inclusive, comprar assets prontos. Tem aqui uma aba do Asset Store. De repente, um jogador de primeira pessoa, o FPS, né? Você consegue, tem muita coisa pronta. Mas a ideia desse curso é mostrar para vocês como criar seu próprio código, fazer seu jogo aí do zero. Até porque a partir do momento que você cria você mesmo seu código, você consegue alterar e ter uma maior liberdade, né? Então, eu vou dar um duplo clique aqui no meu script, ele vai abrir um editor de código. Como padrão, Unity usa o Microsoft Visual Studio 2017. Você pode usar qualquer outro editor de código. Até um tempo atrás, por exemplo, a Unity vinha com Monodev. Mas, enfim, você pode usar qualquer outro. Cada script C# vem já com dois métodos. Esses bloquinhos aqui, o start e o update, são métodos que o start ele executa uma vez só na inicialização do jogo. Assim que eu estou abrindo o jogo, ele vai rodar uma vez esse pedaço de código aqui do start. O update ele vai rodar a cada atualização de tela. Que geralmente nossos jogos vão gerar em torno de 30 frames por segundo. Então, a cada segundo ele vai rodar 30 vezes esse update, mais ou menos, tá? Então, geralmente a gente coloca regras do jogo aqui e aqui regras da inicialização, tá? O que eu vou fazer? A ideia é controlar o nosso jogador. Nosso jogador, lembra que para a gente colocar a física, nós adicionamos um corpo rígido, chamado de Rigid Body. Então, vou declarar aqui em cima, é um local onde eu declaro os meus atributos, tá? Como se fossem variáveis, tá? Então, vou fazer aqui um private rigid body vou chamar de RB, tá? Aqui no start eu vou instanciar esse RB. Então, como? Eu vou pegar um componente, então get componente, e eu coloco entre o sinal de menor e maior, que para quem trabalha com HTML é como se fosse uma tag, né? Rigid body. E aqui no update, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o jogador pressionou as teclas direcionais do teclado, ou se ele estiver usando um joystick, por exemplo, no computador ou no videogame, se ele está utilizando aí os eixos horizontais e verticais do joystick. Então, para isso, eu declaro uma variável do tipo float, vou chamar ela de H, de horizontal, tá? Igual, eu pego o objeto input.getAxis, que é o eixo do meu teclado ou do meu joystick, e eu coloco entre aspas a palavrinha horizontal. Lembre-se de colocar horizontal com H maiúsculo, senão não vai funcionar. E eu vou pegar também a mesma coisa com o eixo vertical. Mais uma vez, toma cuidado com as letras maiúsculas e minúsculas, porque esse Sharp é uma linguagem que faz diferenciação entre elas, chamadas case sensitive. Tá? E aí eu vou criar um vetor de movimento. Como é isso? Eu posso criar um vetor de 3 posições, vector 3, que ele vai indicar qual é a força que eu vou fazer no meu jogador. Então, os 3 eixos são, primeiro, o eixo horizontal, segundo, o eixo vertical, que é para baixo e para cima, que por enquanto eu vou deixar 0, ele não vai pular, por exemplo,
Na próxima aula nós vamos fazer o jogador pular. Então, para isso, eu altero aqui. E o eixo vertical, que é o eixo Z, tá? Essas são as minhas variáveis, ó, H, que eu declarei aqui, variável V, que eu declarei aqui, pegando o valor do teclado ou do joystick. Eu vou pegar o meu Rigid Body, meu RB, e vou dar uma força nele, Add Force, e eu coloco o meu vetor chamado de movimento. Ponto, vírgula. Eu salvo esse script, tá? Volto aqui no Unity e dou um play. Isso funciona. Demora um pouquinho e, bom, deu play. E a partir do momento, olha só, não funcionou. Por que que não funcionou? Pelo seguinte, turma. O script ele não foi adicionado ao jogador, tá? Vamos lá. Tá vendo o script aqui embaixo? Eu tenho que clicar nele, arrastar para dentro do jogador. Pronto. Se eu clicar aqui no jogador, no Inspector, eu tenho aqui, ó, script jogador agora. Eu não tinha isso. Vamos tentar de novo? Então, play. E vou na setinha do teclado e pronto, turma. Tá aqui, ó. Vocês podem ver que ele está bem lento, é como se eu tivesse fraco, eu não estou adicionando muita força. Então vamos alterar o nosso código. Tá vendo aqui o movimento que a gente pega, o H e o V? Se eu quiser eu posso colocar movimento vezes 5, por exemplo. Vou testar, salvo, executo novamente. Pronto, a força aplicada agora é 5 vezes maior, né, do que a original. Vocês podem ver que dá para controlar o nosso jogador bem. Uma coisa que ficou estranha é a câmera, né? Ela está paradinha aí. Seria legal se a câmera seguisse o jogador também. Para isso a gente consegue também criar um script, tá? Então, como que eu crio um script para controlar a câmera? Primeiro passo, eu vou controlar a câmera, eu vou fixar a câmera no jogador. É legal, então, eu deixar a câmera um pouco mais próxima, tá? Então, para isso, eu clico na câmera. Aqui eu tenho uma visualização prévia de como ela está. E eu posso alterar as posições dela. Então, ó, aqui eu desço um pouquinho. Aqui eu estou chegando para o lado. Deixa eu girar um pouco aqui, ó. Eu clico no botão direito. Posso girar e eu posso puxar aqui ela mais para próximo do jogador, tá vendo? Aqui, simulação, deixa eu subir um pouquinho mais. Ok, acredito que assim fique mais interessante. Vamos ver, vou dar um play aqui, a gente enxerga maior. Pronto, tá interessante, a câmera está bem próxima ao jogador. Como que faz para a gente atrelar a câmera ao jogador? Vou criar um novo script. Então, vou clicar com o botão direito, Create C# Script. Eu vou chamar de controle câmera. Então, quando eu clico aqui, ele abre a mesma coisa. Eu tenho o Start e eu tenho o Update. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável pública. E daqui a pouco vocês vão ver qual que é a diferença de uma variável pública para uma privada. Então, instanciar um game object chamado jogador. A ideia é atrelar a câmera ao jogador, né? E eu vou criar uma variável privada, que é um vector tree, mais uma vez, um vetor de 3 posições, chamado offset. No start, eu vou dizer o seguinte, na hora que iniciar o jogo, eu vou pegar a diferença entre a câmera com o jogador, na hora que eu inicio. Então, é jogador.transform.position. Então, eu estou pegando o offset, a diferença entre a posição da câmera com a posição do jogador. E aí, no update, o que eu faço? Eu mudo a posição da câmera. Então, transform.position é igual a jogador.transform.position mais o offset. Tá? Então, olha só que interessante. Cada frame atualizado, ele vai atualizar também a posição da câmera. Tá?
Falei que eu ia explicar sobre a variável pública. O que acontece? O jogador é um objeto do jogo, né, público. Se eu vier aqui, eu não instanciei, eu não falei quem é o jogador ainda. Eu vou pegar esse script e vou jogar dentro da câmera. Ó. Opa, peraí. Vamos lá. Vou pegar o script, arrastar para dentro da minha câmera. Tá? Eu vou clicar na câmera. Tá vendo que ele está pedindo agora jogador? Ó, parece que o controle de câmera tem aqui jogador no Inspector. Então eu clico no jogador, não solto não, arrasto aqui para dentro. Ó. Então ele vinculou o meu jogador a essa minha variável pública aqui. Se eu der um play agora, eu tenho a câmera seguindo o jogador. Então onde quer que ele vá, a câmera vai seguindo. Se você quiser inclinar a câmera um pouquinho, posicionar, você tem total liberdade. Você pode vir aqui, ó, girar a câmera um pouco, girei um pouquinho, e agora eu posso subir ela um pouco. Ó. Subo ela um pouquinho, posso subir até mais, vamos lá, vou dar um play para ver. Então, agora tem uma visão mais isométrica. Se eu quiser fazer, sei lá, um jogo de RPG, por exemplo, eu consigo, tá? Bom, o que mais você pode fazer? Você pode brincar agora com o cenário. Você pode vir aqui em Game Object e adicionar elementos do cenário. Por exemplo, vem no 3D Object e adiciona um cubo. Vem eu adiciono outro cubo. Eu posso arrastar eles aqui e posso distorcer, posso girar. Então vem aqui, vou deixar ele maior aqui, tá? Posso adicionar uma tier nele, então ele vai ficar parecido com o chão. E se eu der um play no meu jogo, eu tenho aqui já uns cubos aqui, e ele já identifica a colisão, eu não consigo atravessar esses cubos. Então, de repente, se você quiser fazer um labirinto através desses cubos, você consegue facilmente. Tá ok? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido aí a criar o seu primeiro projeto em Unity. Qualquer dúvida, pode escrever aqui embaixo, que será um prazer responder para vocês. E convido vocês também a conhecer a FATEC Franca, para que a gente fale sobre outros assuntos além do desenvolvimento de jogos. Um abraço, até a próxima!